Roboão foi o filho de Salomão e neto do rei Davi. A história de Roboão, também chamado Reoboão, ficou conhecida na Bíblia por ter sido o rei que sucedeu Salomão no trono de Jerusalém. Além disso, seu reinado também foi marcado pela divisão do reino unificado de Israel em dois reinos separados, Israel ao norte e Judá ao sul. Portanto, Roboão é contado como o primeiro rei de Judá, após a divisão dos reinos. Roboão nasceu antes de Salomão ascender ao trono de Israel. Esta informação é possível à luz do registro bíblico de que o rei Salomão reinou durante 40 anos, e que Roboão começou o seu reinado aos 41 anos de idade, 1 Reis 11, 42 e 14, 21. A mãe de Roboão era Naamá, uma mulher amonita. Apesar de a Bíblia não fornecer maiores detalhes sobre a identidade de sua mãe, é amplamente aceito entre os intérpretes do Antigo Testamento que Naamá era uma princesa de Amon, provavelmente pertencente à casa de Naás, o rei amonita que manteve um bom relacionamento com o rei Davi. Salomão morreu em 997 a.C. Então, Roboão viajou de Jerusalém a Siquém para ser ungido como rei. Segunda Crônicas 10:1. Consegue imaginar como Roboão devia estar ansioso? Afinal, seu pai foi conhecido por ser muito sábio. Será que Roboão ia seguir os passos de Salomão? Logo surgiu uma situação que testou as habilidades dele. Roboão deve ter percebido o clima tenso. Os israelitas se sentiam oprimidos, e representantes do povo foram até Roboão para deixar claro qual era o problema. Eles disseram: seu pai tornou duro o nosso jugo. Mas, se o Senhor aliviar o serviço duro e tornar mais leve o jugo pesado que o seu pai colocou sobre nós, nós serviremos o Senhor. Segunda Crônicas 10, 3 e 4. Esse pedido não era nada fácil. Se Roboão o atendesse, ele, sua família e os membros da corte teriam que abrir mão de alguns luxos e exigir menos do povo. Por outro lado, se Roboão dissesse que não, o povo poderia se rebelar. O que fazer? O novo rei decidiu consultar os homens mais velhos, que foram conselheiros de Salomão. Eles sugeriram que Roboão atendesse ao pedido do povo. Em seguida, Roboão pediu a opinião dos jovens que cresceram com ele. Eles o aconselharam a não escutar o pedido dos representantes. Seguindo o conselho deles, Roboão decidiu ser duro com o povo. Ele disse: eu tornarei mais pesado o seu jugo. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu o farei com chicotes farpados. Segunda Crônicas 10, 6 ao 14. Consegue ver a lição para nós? É muito melhor ouvir os mais velhos e que são maduros em sentido espiritual. Por terem experiência de vida, eles conseguem enxergar lá na frente os resultados de uma decisão, e podem nos dar bons conselhos. As 10 tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o Reino do Norte. Isso demonstrou não apenas uma rejeição a Roboão, mas à casa de Davi. Roboão até tentou reafirmar sua autoridade através da força militar, reunindo um exército de 180 mil homens das tribos de Judá e Benjamim. Porém, essa tentativa foi frustrada pela intervenção divina. Através do profeta Semaías, Deus sinalizou que a divisão do reino era sua vontade, e proibiu que Roboão fizesse guerra contra as tribos do norte. Seja como for, durante o início de seu reinado, Roboão investiu na fortificação de cidades, estabelecendo uma linha de defesa robusta, especialmente ao oeste e ao sul de Jerusalém. Estas fortificações não apenas proporcionaram segurança contra invasões, mas também reforçaram a autoridade de Roboão sobre as regiões internas de seu reino. Portanto, nesse aspecto a fortificação de cidades e a construção de defesas foram medidas necessárias para garantir a segurança e a estabilidade do reino de Judá. Mas enquanto Roboão se concentrava em fortalecer o reino militarmente, espiritualmente, a situação deteriorava-se. Na verdade, inicialmente Roboão e o povo demonstraram lealdade ao Senhor. Inclusive, por causa dos desvios religiosos de Jeroboão no Reino do Norte, os sacerdotes e levitas de Israel retornaram a Judá naquele tempo, 2 Crônicas 11:13. A resposta divina à idolatria do povo de Judá veio no 5º ano do reinado de Roboão. O faraó Sisaque,
fundador da 22ª dinastia do Egito, invadiu o reino de Judá e impôs a Roboão o seu maior desafio. A invasão de Sisaque é corroborada por evidências arqueológicas e inscrições egípcias, e, em parte, foi uma tentativa de reafirmar a influência egípcia na região. De qualquer forma, a ofensiva de Sisaque evidenciou a fragilidade política e econômica de Judá, e foi um golpe devastador para a reputação de Roboão. Sisaque não apenas tomou as cidades recém-fortificadas de Judá, mas também marchou contra a capital do reino, Jerusalém, e saqueou os tesouros do templo e do palácio real. A destruição só não foi completa, porque Roboão e o povo se humilharam perante o Senhor em resposta à palavra divina que lhes veio por intermédio de Semaías. Deus teve misericórdia de Judá e poupou Jerusalém da destruição, mas permitiu a opressão egípcia sobre o povo. O fato de Roboão ter sido forçado a entregar aos egípcios os escudos de ouro que seu pai, Salomão, havia feito, substituindo-os por escudos de bronze, evidenciou sua completa humilhação, 2 Crônicas 12, 9 e 10. A glória de um reino que impressionou a todos durante os dias de Salomão, já havia se desvanecido. Esta invasão serviu como um lembrete amargo para Roboão e seu povo sobre as consequências de se desviar dos caminhos de Deus. Porém, depois de 3 anos, quando o reino de Judá já estava confirmado e fortificado, Roboão e seus súditos deixaram o Senhor. Roboão e o povo de Judá se desviaram, adotando práticas idólatras e abandonando os ensinamentos divinos. Então, rapidamente surgiram postes ídolos, altares e santuários onde se praticavam rituais pagãos. 1 Reis 14, 23. Inclusive, o texto bíblico diz que naquele tempo havia até mesmo prostitutos cultuais em Judá, e o povo fez todas as coisas abomináveis que caracterizavam as nações cananeias que Deus havia expulsado daquele terra. 1 Reis 14, 24. Portanto, a idolatria tornou-se predominante em Judá, e isso provocou a ira de Deus. O seu legado é uma mistura de sucessos e fracassos. Infelizmente ele ficou marcado nas páginas bíblicas com a terrível designação: fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. 2 Crônicas 12, 12. Na verdade, embora Roboão não tenha sido um exemplo de rei comprometido com os mandamentos do Senhor, ainda assim restaram coisas boas em Judá durante o seu reinado. 2 Crônicas 12, 12. O reinado de Roboão foi marcado por desafios internos e externos, e suas decisões tiveram repercussões duradouras para o povo de Israel. A história de Roboão serve como um lembrete da importância da sabedoria, da humildade e da fidelidade a Deus. Quando os dias de Roboão terminaram, ele foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, e junte-se a nós enquanto continuamos caminhando.